Olá, gente. Seguinte, vamos passar então agora para o último tópico, tá, que a gente vai ver sobre o assunto de colunas. Na prática, é muito difícil que aconteça do carregamento ele ficar perfeitamente centrado. Tá? Então, os casos anteriores que a gente viu para determinar a carga crítica, ele estava pressupondo que todo o carregamento ele era aplicado exatamente sobre a linha de centro. Né? Então o carregamento era centrado. Né? A gente sabe que na prática é muito difícil. Né? Você tem N fatores aí que vão te afastar dessa realidade. Né? Então é muito difícil que você consiga executar algo perfeitamente centrado. Mesmo em condições de laboratório, por mais que você tenha instrumentação, que você tenha tudo controlado, é muito difícil que isso aconteça. Tá? Então, o que acontece é que, independente da carga que é aplicada, né, você já começa ali com um momento que está, então, impondo uma flexão. Tá certo? Então, esse deslocamento que a gente chama de excentricidade, né, esse E, está representado aqui na coluna no lado esquerdo, a primeira imagem, ele é justamente a chamada excentricidade, tá? Que é o afastamento então que a gente tem do nosso eixo, né? Nossa linha de centro. Ok? Bom, dito isso, né? A gente precisa modelar isso aqui. Então é a é muito parecido a lógica, né, anterior, só que agora entram termos adicionais nesse equacionamento. Tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é substituir aquela carga, né, P, que tem uma excentricidade E, por um carregamento que é equivalente. Tá? Então a gente vai assumir que o valor da carga P vai ser trazido ali para o eixo central, né, para a nossa linha de centro. E o efeito daquele deslocamento, daquela chamada excentricidade, vai ser colocado, representado como momento, né, também naquele ponto. E esse momento, então, nada mais é do que a carga que foi aplicada vezes a excentricidade. Tá? Então, o que a gente fez aqui foi pegar uma carga que era excêntrica e substituir por uma carga que tenha os mesmos efeitos, mas agora ela é concentrada sobre o eixo central, né? Sobre o nosso eixo central. Okay? Então, se a gente fizer a mesma análise que foi feita nos outros casos, né? Faz uma seção num ponto qualquer, né? Ali no caso aquele ponto Q, e aí a gente vai determinar esses esforços. Tá? Então, fazendo ali o somatório, né? Na verdade, só nos interessa o momento fletor, né? Ali no ponto Q. Tá? Então, se a gente der o somatório dos momentos igual a zero, a gente vai ficar ali então com menos m menos p vezes y e menos aquele momento lá em cima, aquele MA. Né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, nossa equação do momento fletor vai ser menos py menos MA. Tá? Só que a gente precisa lembrar, tá, que aquele MA nada mais é do que o momento devido à excentricidade da força P. Né? Então a gente tem que o momento vai ser menos P vezes Y menos P vezes I. Ok? Então, essa vai ser a nossa equação para o momento fletor. Tá? Por isso que apareceu esse P vezes I. Ok?
Então aqui, né, esse termo, só para deixar claro, né, esse termo aqui é P vezes E, tá certo? Então, o momento que a gente tem por conta da excentricidade da carga T. Bom, jogando isso aqui na equação da linha elástica, né, a gente fica lá então com d2y dx2, né, é igual a m sobre E. Lembrando, né, aqui a gente está assumindo que o eixo horizontal é o y e o eixo vertical é o x, né, só para aproveitar exatamente igual a equação lá para a deflexão. Então essa equação aqui vai virar d2y, né, é igual a menos P vezes y sobre EI menos P vezes E sobre EI. E aí, fazendo a mesma coisa que foi feito lá para a equação de Euler, né? Então, se a gente fizer ali P minúsculo, né? Foi adotado lá, né? P ao quadrado é igual a P sobre E. Né? A gente vai ficar então ali com, né, a seguinte equação. Igual a menos P ao quadrado vezes y menos P ao quadrado vezes E. Tá? Na verdade aqui coloquei já E. Tá. Ou seja, vamos reorganizar isso aqui, né? Então, d2y dx2 mais p2y é igual a menos p ao quadrado. Tá. Esse p ao quadrado e, né, ele está agora ali do lado direito, né, da equação. Bom, não vamos entrar nesse aspecto de cálculo, né, mas a gente tem a solução para essa equação. A gente vai ter então ali um A seno de px, lembrando que tem minúsculo, né? Mais um B cosseno de px menos um E, que é a nossa solução particular para essa equação. Tá? E aí o que a gente precisa fazer, né, é aplicar as condições de contorno, né? Então, para esse problema aqui, as nossas condições de contorno vão ser quando a gente está lá em cima, né, a deflexão é zero e o x é igual a zero. Quando está lá embaixo, x é igual a L, né, e a deflexão também vai ser zero, considerando que está engastado. Então, a gente vai ter que, quando x é igual a zero, né, desculpa, quando y é igual a zero, x é igual a zero e y é igual a zero. Quando x é igual ao comprimento da coluna, y também é zero. Tá? E aí vamos resolver isso aí, né? Vamos chamar isso aqui de condição de contorno 1, condição de contorno 2. Tá? Então vamos aplicar. Vou colocar só desse outro lado aqui, né? Então,
condição de contorno 1, condição de contorno 2, né? Então, da condição de contorno 1, a gente tem 0 é igual a vezes seno de P vezes 0, né? Mais B vezes cosseno de P vezes 0 menos P. Tá? Isso nos dá o seguinte, né? A gente vai ter aqui que, jogando esses valores, né? Quer dizer, seno de 0 é 0, então esse termo aqui, né? Vai para 0. Né? 0 menos E, quer dizer, a gente vai ficar ali que B é igual a I. Tá? Então, com isso a gente pegou a primeira condição de contorno para esse problema. Bom, então, agora a gente faz exatamente a mesma coisa, tá? Só que para condição de contorno 2, né? Seria aquela segunda condição de contorno que a gente está considerando, né? Então, fazendo ali x igual a L quando y igual a 0, a gente vai ter ali que 0 é igual a seno de P vezes L mais B vezes cosseno de P vezes L menos E. Tá? Bom, isso aqui, né, vai ficar da seguinte maneira. Zero igual a seno do PL mais B, então, E vezes cosseno do PL menos E. Né? Reorganizando esse negócio, a gente fica lá com A seno de PL é igual, colocando em evidência, né? A gente vai ficar então ali com 1 menos cosseno de P vezes L, né? Que multiplica, né, esse E. Tá? Então fica ali E vezes, né, 1 menos cosseno de P vezes L. Para resolver isso, a gente precisa de algumas relações trigonométricas. Então, em especial, né, duas aqui. No caso, para o lado esquerdo, né, a gente sabe que seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. E para usar lá do lado B, a gente sabe que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ, né, sobre 2. Tá? Então, essas são as duas relações trigonométricas que a gente vai utilizar. Tá? Obviamente, veja que tem seno de PL, né, que é 2θ. Então, se a gente fizer θ igual a PL sobre 2, quando você multiplicar pelo 2, ele vai ficar esse termo que você precisa. Né? Então, né, a gente tem o seguinte, vamos até fazer separado. Né? Então, para cá, você vai ficar ali então com seno de PL
é igual a 2 vezes seno de PL sobre 2 vezes cosseno de PL sobre 2. E aqui do lado direito, esse 1 menos cosseno de PL, né, ele já está meio que pronto no fim das contas, né? É só rearranjar ali. Então você tem que 1 menos cosseno de PL, lembra que você está fazendo 2 vezes θ, θ é PL sobre 2, né? Vai ser igual a 2 vezes seno ao quadrado de PL sobre 2. Tá? E aí o que a gente faz, né, é substituir isso aqui. Então você fica ali, né? Então, 2 vezes seno de PL sobre 2 vezes cosseno de PL sobre 2, faltou o A, né, aqui multiplicando, é igual a E vezes 2 vezes seno ao quadrado de PL sobre 2. Tá? Lembra lá de outra relação, né, que é algo aí já beira o trivial, né, que seno pelo cosseno é tangente. Então se a gente pegar aqui seno de PL ao quadrado com esse quadrado, então aqui, né, vai sumir aqui. Esse 2 vai sumir com esse 2. Então o teu A vai ser seno de PL sobre 2 por cosseno de PL sobre 2. Né? Então aqui você tem que A é igual a seno de PL sobre 2 sobre cosseno de PL sobre 2. Isso aqui é tangente, né? Faltou o E, né? Multiplicando, né? Então, né, o nosso A vai ser E vezes tangente de PL sobre 2. Tá? Isso aqui é o valor da nossa constante A. Tá? Lembrando, né? A, então, aí tangente de PL sobre 2 e o B é o próprio E. Toma cuidado, né? Vamos escrever aqui só para garantir, né? Então, neste caso, o E não é pode dar a impressão que está fazendo exponencial aqui, mas não é exponencial. Tá? Esse E, né? Esse E que está sendo colocado ali, ele é. Então, vou deixar em vermelho isso aqui, né? É a nossa. É uma medida, né? Então o E é a excentricidade, né, da carga. Não é um exponencial. Você não está fazendo exponencial de tangente de PL sobre 2. Tá? É muito fácil você acabar se enganando na hora que você pega um formulário, mas não é. Tá? Esse Ezinho, ele é da excentricidade do problema. Tá certo? Conhecendo agora então as constantes A e B, né? Então a gente sabe lá que A é tangente de PL sobre 2, né? E B é igual a excentricidade, né? Então substituindo né? Lembrando, né, nossa equação da linha elástica aqui vai ser, né, A vezes seno P vezes X mais B seno de P vezes X menos E, né? Então a gente fica com E tangente de PL sobre 2 vezes seno px mais E seno px menos
Colocando isso aqui em evidência, esse E, né, vai ficar tangente de PL sobre 2 vezes seno px, né, mais cosseno de px menos 1. Tá? Então, só colocando o E em evidência aqui nessa equação. Tá certo? Bom, se a gente olhar ali para uma coluna, então a nossa deflexão máxima ela vai acontecer na metade, então em L sobre 2. Tá? Então a gente consegue pegar a deflexão máxima como sendo excentricidade, né? Tangente de PL sobre 2 vezes seno de PL sobre 2, que aqui é o máximo, estamos avaliando o máximo, né? Ele acontece quando x, né? O xl não é L sobre, assim, quando ele acontece em L sobre 2, né? Só para não ficar confuso isso aqui, né? Ele vai acontecer quando x for igual a L sobre 2. Tá? Só para não dar a impressão que o y vale isso. Então isso aqui mais cosseno de PL sobre 2 menos 1. Tá? Tangente é seno pelo cosseno. Isso aqui então não vamos ficar enrolando demais, né? Mas trabalhando um pouco essas equações, a gente tem que a deflexão máxima vai ser a excentricidade, que multiplica então a nossa secante de PL sobre 2 menos 1. Tá? Então, essa aqui é a nossa deflexão máxima. Tá certo? Vai precisar dela um pouquinho mais para frente. Tá? Então, por isso que eu marquei ela aqui no cantinho. Ok? Então, isso nos dá a deflexão máxima. Né? Como a gente sabe, né, que P ao quadrado, né, é PL sobre EI, tá? A gente faz o seguinte agora. Né? Então, né, vamos reorganizar isso aqui, né? Então temos, portanto, então o que a gente vai ter é que a deflexão máxima, né, vai ser essa excentricidade que multiplica então ali a secante, né, de raiz, agora é a carga, né, P sobre EI vezes L sobre 2 menos 1. Então essa aqui, né, é a nossa deflexão máxima, tá? Em termos da carga que foi aplicada e a rigidez ali, então a flexão. Ok? Notem o seguinte aqui, né, que esse termo aqui, né, então né, que quando aquele termo ali
de P sobre L sobre 2. Ele tende a um valor ali então de π sobre 2, né? Ele vai para infinito isso aqui, né? E obviamente não vai acontecer, né? Então a gente precisa redefinir isso aqui em termos da carga crítica, né? Então a nossa carga crítica nada mais é do que π ao quadrado EI sobre L ao quadrado, né? A gente consegue então reescrever essa equação da seguinte maneira, né? Então você tem ali a tua excentricidade, que multiplica então ali secante de π sobre 2, né? Raiz então de P sobre PCE menos, tá? Então a nossa deflexão máxima aqui em termos da carga crítica, tá certo? Uma vez determinada a deflexão máxima, a gente consegue determinar ainda a tensão máxima que vai acontecer, né? Então, para essa coluna biapoiada, né, biarticulada, o que a gente vai ter é o seguinte, né, que a tensão máxima vai ser a soma, né, vai ser uma componente devido ao carregamento de compressão axial, né? Então, vou colocar aqui só. Vou mudar. Ela vai ser, então, a nossa tensão máxima vai ser a tensão devido à compressão, tá? Mais um termo ali, né, devido à nossa flexão. Então vai ser sobre, tá? Então ela vai ser essa soma dessas duas componentes. Então uma componente puramente da compressão e mais uma componente devido à flexão, né, na parte ele sendo tracionada ou comprimida, tá? No caso aqui comprimido, né? Então estou sempre falando em casos de compressão, tá certo? Bom, momento fletor máximo, né, o nosso momento fletor máximo vai ser, né, ele vai acontecer quando o nosso y for máximo. Isso aqui acontece em L sobre 2. Tá? Então a gente tem que o momento fletor máximo vai ser a carga P vezes o y máximo, né? Só fazer um rabisco aqui, porque o desenho está na outra folha, né? Que já excedeu o limite que eu tinha ali de espaço de definir, né? Mas a gente tem aqui a carga P, né? O momento devido à excentricidade, né? Lembrando que esse MA é a carga vezes a excentricidade, né? E aí então você tem lá então tem o momento fletor que vai ser máximo quando você tiver em L sobre 2, tá? E aqui você tem então P, tá? Então o nosso momento fletor máximo vai ser o momento que eu tenho devido à deflexão, né, mais aquele momento MA, que é P vezes Z. Ou seja, nosso momento máximo vai ser P e multiplica Y máximo mais a excentricidade. Ok? E aí, uma vez que a gente conhece o momento máximo,
né, a gente consegue calcular a tensão máxima. Então a nossa tensão máxima, né, a nossa tensão máxima vai ser P sobre A mais, né, P multiplica Y máximo mais E vezes, né, a distância da fibra mais afastada, né, lembra lá o C é a distância do centroide até a superfície, né, flexão, dividido então pelo momento de inércia, tá? Então, nosso momento de inércia. Então, a nossa tensão máxima, né, ela vai ser... aqui a gente vamos pular aqui um passo, tá? Que a gente tem lá que o R ao quadrado, né? Não, né? Nosso raio de geração é raiz de I sobre A, né? Tá? I sobre A. Desculpa, I sobre A não, né? É A sobre I. Então a gente tem que... Não é I sobre A. I sobre A. Tá certo? A gente vai ficar com o seguinte, então, aqui. Que a tensão máxima nada mais é do que P sobre A, que multiplica, né, então 1 mais E vezes o Czinho sobre R ao quadrado, que multiplica a secante, né? Aí é aquele termo lá, né? Raiz, né? Então raiz de P sobre EI multiplica L sobre 2. Então isso aqui, esse termo aqui, ele nos dá a tensão máxima que vai acontecer, né, nessa coluna com um carregamento então excêntrico. E isso aqui ainda a gente pode reescrever em termos da carga crítica também, tá? Então, né? Então a gente pode reescrever isso aqui em termos da nossa carga crítica. P sobre A, né, aqui não vai mudar, então que multiplica ali então. Vai ficar P sobre A que multiplica 1 mais quadrado vezes secante de π sobre 2 raiz quadrado P sobre P crítico. Tá. Então, aqui a gente tem ela em termos da carga crítica. Certo? Então a nossa tensão máxima, né, em função ali da carga crítica. Ok? Tem dois pontos que é importante considerar também, que é o seguinte, né, essa carga crítica, né, ela nos leva para a possibilidade, né, de trabalhar com qualquer condição, né, então esse comprimento equivalente de flambagem, né,
trabalhar com qualquer condição de apoio, tá? Então, a gente não precisa necessariamente trabalhar com uma coluna biarticulada, tá? Segundo, essa tensão máxima aqui, né? Ela não tem um comportamento linear, tá? E uma vez que ela não tem o princípio, um comportamento linear, né? O princípio da superposição ele não é válido, tá? Então eu não consigo pegar e sobrepor os efeitos se eu tiver mais de duas, três, quatro, cinco cargas aplicadas centrada, né? Então, se eu tiver múltiplas cargas, né? Então, em outras palavras, né? Tá? Então, se eu tiver ali múltiplos carregamentos, tá? Eu não posso aplicar o princípio da superposição, tá? Então, em outras palavras, se eu tiver múltiplas cargas, né? Tá, então inicialmente você vai ter que calcular uma resultante. Então não adianta pegar e tentar aplicar a superposição para cinco cargas. Você tem que pegar as cinco cargas, por exemplo, e achar uma resultante, tá? E aí sim, calculando essa resultante, aí você consegue então fazer aí os cálculos, tá certo? Também não vou colocar também o passo a passo aqui, mas essa tensão máxima a gente pode isolar esse P sobre A e deixar aquela carga crítica em termos da nossa carga crítica para um comprimento ali de equivalente de flambagem, tá? Então você vai ficar ali com P sobre A é igual a nossa tensão máxima dividido por 1 máxima, né, por 1 mais esse sobre R ao quadrado. Lembrando que o R ao quadrado é nosso R é o raio de geração, tá? Sendo que o raio de geração é raiz quadrada de I sobre A, ok? Então, raiz quadrada ali de I sobre A. Bom, continuando, né, a gente vai ficar então vezes a secante 1/2, tá? Raiz quadrada de P sobre EA então, cuidado que é o P sobre A só que está na raiz, tá? Então, comprimento equivalente de flambagem pelo raio de geração. Okay? Então, isso aqui, né, ele nos dá uma relação entre a carga e a seção, né? E essa equação aqui, ela tem um nome próprio, tá? Que é a chamada fórmula da secante. Ok?
Então, todo esse trabalho que a gente teve foi para definir essa chamada, então, fórmula da secante. Ok? Importante ressaltar aqui o seguinte, né? Essa fórmula da secante, ela relaciona essa razão P sobre A, né, com uma tensão máxima associada a ela, a excentricidade, então esse termo aqui, esse Ezinho, lembrando que é a nossa excentricidade, e o índice de esbeltez, né, FL, né, eu coloquei F ali atrás, mas na verdade é FL, tá, é o nosso comprimento de flambagem. Tá, então, L, comprimento de flambagem pelo raio de giração, isso aqui é o índice de esbeltez. Né. Então a gente está relacionando, né, a carga por unidade de área, a tensão máxima, a excentricidade, tá, para essa força, e o índice de esbeltez. Tá? Então, se a gente pegar vamos pegar aqui, tem a tabela aqui que o livro usa como exemplo, tá? Que é o caso do aço. Né? Então observem o seguinte, né? Se eu tenho uma certa coluna, ela está com uma carga aplicada exatamente sobre o eixo central dela, sobre o centroide dela. Né? Então esse termo EC sobre R ao quadrado é zero. Né? E aí ele vai se comportar, né, essa relação com o índice de esbeltez vai dar, acho que 89, se não me engano, para o aço, né, a nossa curva de Euler. Tá? Porém, à medida que eu fico cada vez mais excêntrico, quer dizer, cada vez, quando eu começo a me afastar, aumentar essa excentricidade, né, vejam que a capacidade de carga dela começa a diminuir. Essa razão P sobre A, se você pegar uma coluna que tem uma área constante, né, e obviamente o índice de esbeltez constante, à medida que você deixa cada vez mais excêntrica, esse excêntrico, esse teu carregamento, né, menor é a tua capacidade de carga. Tá? Então é isso que esse gráfico aqui está nos mostrando. Tá? Vejam, como eu falei, ele não tem um comportamento linear, tá? Porque se pegar lá a fórmula da tensão, vocês vão ver que ela não é linear. Tá? Então a gente consegue levantar esse gráfico aqui é um pouquinho mais chato de levantar porque esse termo aqui P sobre A ele aparece dos dois lados, né? Então tem que resolver isso aí por tentativa e erro. Tá? Não tem como resolver isso aí de forma simples. Tá? Beleza? Claro, dá para resolver numa calculadora, no Excel, que for da vida aí, mas dá para na mão mesmo, só por tentativa e erro. Dá um pouco de trabalho, mas não é também um absurdo. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai ver de coluna com carregamento excêntrico. Tá? E aí, então, dito isso, a gente vai partir para os exemplos.